Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um dia na presença de Deus. Eu abençoo o seu dia em nome de Jesus. Eu declaro que será um dia bendito, um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Que horário é esse que você está ouvindo o devocional? Eu sei que tem amigos que ouvem de manhã bem cedo, tem amigos que nos ouvem de tarde, tem amigos que nos ouvem de noite. Quero fazer um desafio para você. Quero desafiar você a colocar o devocional, esse momento de meditar na palavra de Deus, o mais cedo possível no seu dia. Quem sabe acordar mais cedo, acordar um pouquinho mais de madrugada, um pouquinho mais de manhã cedo, só para ouvir a palavra de Deus. Você já deve ter passado por isso, de ter vivido durante o dia algumas situações e quando chega de noite você ouve o devocional, você diz: poxa, essa palavra fala sobre o que eu vivi hoje. Agora imagina se você ouvisse essa palavra antes de viver o dia. Esse é o desafio que eu tenho para você, que você comece o seu dia na palavra de Deus. Que você comece o seu dia, coloque Deus em primeiro lugar. Comece o seu dia ouvindo a palavra e meditando na palavra de Deus. Eu faço isso há alguns anos e isso mudou a minha vida. De colocar em primeiro lugar no meu dia, primeira coisa, de manhã cedinho, a palavra de Deus. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua rotina, na tua vida, na tua organização. Porque quando colocamos Jesus em primeiro lugar, as coisas outras vão todas para o lugar. Amém? Ah, que legal estarmos juntos. Ontem eu trouxe uma palavra aqui no devocional. Gente, que se você não ouviu, você precisa parar esse áudio aqui e voltar lá no áudio de ontem, onde nós lemos Salmo 34, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. E falamos de que forma Deus se manifesta real e Ele pode ser provado e visto em nossas vidas. É possível provarmos que Deus existe e provarmos da presença de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança e até uma parte da minha adolescência, eu não comia cebola. Às vezes eu via minha mãe cortando, picando a cebola, eu chegava perto, ardia meu olho, e eu me lembro que eu dizia: ai, que coisa ruim, cebola. Minha mãe dizia: não, cebola é bom. Agora aqui ela arde, mas depois na panela fica bom. E aí eu me lembro que eu tirava a cebola de toda a comida que minha mãe fazia. Quando eu ia comer um carreteiro, um arroz de carreteiro, uma outra comida que tivesse cebola, um molho, eu ficava tirando cebolinha por cebolinha. Eu achava que eu não gostava de cebola. Sabe o que acontece? Eu nunca tinha provado cebola. Eu me lembro que aos 13 ou 14 anos, um dia eu provei cebola na comida. E, gente, eu descobri quando eu provei que a cebola era boa na comida. Dava um sabor diferente, dava um gostinho todo especial. Hoje aqui em casa minha esposa diz que eu sou o rei da cebola. Não pode ter um prato que não tenha, né, uma refeição que não tenha cebola junto. Eu gosto de picar a cebolinha, fritar ela para fazer um refogado, para fazer um molho, né? Eu gosto muito de cebola, boto até cebola no espeto no churrasco. Por que isso? Porque eu provei. Quando eu provei, eu vi que a cebola era boa. Assim também muitas coisas na vida nós muitas vezes desprezamos sem conhecer profundamente. Ou até mesmo usamos algumas coisas, mas não damos o devido valor porque não conhecemos com profundidade. Não entendemos com profundidade como aquilo funciona. Então, às vezes, né, eu converso com algumas pessoas e elas estão vivendo uma vida limitada com Deus, porque elas não conhecem Deus. Elas apenas ouviram falar e elas creem pelo que os outros falaram, mas elas não tiveram uma experiência com Deus. Então, quando eu disse ontem, provai e vede que o Senhor é bom, eu quero continuar esse assunto hoje com você. É possível provarmos, experimentarmos da presença de Deus e vermos pelos nossos próprios olhos quem Deus é. E uma dessas formas é por meio da oração. Quando nos conectamos com Deus em oração, nós vemos na nossa vida o resultado da oração.
E não é uma poção mágica, a oração não é uma magia que eu digo umas palavras mágicas e o universo faz algo. Não. A oração é um relacionamento meu com Deus. E Deus que está de forma real, vivo, conectado comigo também, Ele responde a oração. Muitas vezes Deus responde com sim e muitas vezes Deus responde com não. E o sim e o não de Deus são para o meu bem. São para que eu possa viver de uma forma maravilhosa nessa terra e na vida eterna. Deus sempre tem o melhor para mim, eu preciso confiar nisso. Eu preciso experimentar isso. Então eu preciso estar conectado com Ele pelo Espírito Santo. Eu quero hoje meditar com você em um texto da Bíblia que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo nos fala o que precisamos para experimentar em nossa vida o cumprimento da vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz assim, na nova Almeida atualizada, na nova tradução da Bíblia de Almeida, diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Eu gosto muito desse versículo. Na versão mais tradicional da Bíblia diz assim, né? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Me chama a atenção no final deste versículo este verbo experimentar. E aí começa a trazer características da vontade de Deus. Ele fala para nós experimentarmos em nossa vida a vontade de Deus. E ele dá 3 características dessa vontade. 3 adjetivos, diz que ela é boa, agradável e perfeita. Olha só, o que Deus tem para nós, a vontade dele, quando se expressa em nossa vida, ela produz coisas boas, agradáveis e perfeitas. Bom, porque vem de Deus. Deus é bom. Tudo que Deus tem para você é bom, mesmo que na hora pareça difícil. Segundo, elas são agradáveis. Tudo que Deus produz em nossa vida, ela nos traz agrado. Talvez na hora não. Tem coisas que Deus na hora que faz a gente se desagrada. A gente diz, não é o que eu queria. Mas lá na frente você vê que é agradável. O que Deus tem para você é maravilhoso. E depois diz a palavra, além de ser agradável, é perfeito. Ou seja, tudo que Deus faz está dentro de um plano perfeito, um plano maior, que não tem só a ver com você, viu? A Bíblia diz que é para as nossas vidas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, é um plano coletivo de Deus que vai alcançar sua casa, sua família, sua igreja, sua escola, sua universidade, a empresa onde você trabalha. O plano de Deus é perfeito. Então, primeira coisa, Deus quer que você experimente a vontade dele. Ela é perfeita, é boa e agradável. Amém? Experimente. Não apenas tenha uma teoria sobre Deus, mas experimente na realidade, na vida prática. E esse versículo ele poderia estar do final para o início. Tem uma vírgula no meio. Diz, para que possam experimentar. Então, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vem a primeira parte do versículo. A primeira parte diz algumas coisas que nós devemos fazer. E aqui diz 2 coisas que nós devemos fazer para que possamos experimentar. Então, são 2 exigências de Deus. 2 coisas que eu preciso fazer, você precisa fazer, para que então possamos experimentar. Quais são essas 2 coisas? Primeiro, não vivam conforme os padrões deste mundo. E a segunda, deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente de vocês. O que é não viver conforme o padrão do mundo?
Gente, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita onde há o pecado. Deus não habita onde há impureza, malícia, maldade, pecado, sensualidade. Deus não habita onde há mentira, onde há bebedeira, onde há pornografia. Deus não habita onde as pessoas buscam o prazer imediato, passam por cima dos mandamentos do Senhor. Deus não habita. Então, a primeira coisa, pare de viver conforme o padrão do mundo. Deus tem um padrão mais elevado para você. Comece a viver dentro do padrão de Deus. Comece a viver dentro da vontade de Deus. Comece a falar palavras dignas de alguém que o Espírito Santo mora dentro. Porque o Espírito de Deus mora dentro de você. Comece a viver de um modo digno. Busque um novo padrão de vida. E como chegamos a isso? Deixando Deus transformar as nossas vidas pela renovação da nossa mentalidade. Para que você viva um novo padrão, você precisa ter uma nova mente. Você precisa que deixe o Espírito Santo guiar a sua mente. Então, às vezes o cristão, o homem, a mulher vai à igreja, busca Deus, fala com Deus em oração e tal, e daí diz, mas eu não estou experimentando as coisas boas de Deus. Sabe por quê? Porque não deixou Deus renovar a mente. Não deixou Deus te dar um novo padrão. Ainda vive o padrão velho da vida, continua agindo do mesmo jeito, continua com o mesmo palavreado, continua vivendo a mesma vida suja que vivia antes. E aí, meu amigo, não vai experimentar nada de bom, não. Porque Deus, Ele é recompensador dos que o buscam. Está em Hebreus 11:6. Deus é recompensador dos que o buscam. Você tem que buscar Deus. E buscar Deus não é só ir na igreja, orar, falar com Deus, é obedecer. De que adianta dizer Senhor, Senhor e não guardar os mandamentos? De que adianta dizer Senhor, Senhor e não obedecer? Quando o Senhor diz, faça isso, meu filho. Então, comece a viver um novo padrão. Deixe o Espírito Santo transformar a sua mente. Como é que eu transformo a mente? Como é que eu renovo a minha mente? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, ouvindo o devocional, estudando a Bíblia, parando de ouvir o que não presta, viu? A sua mente é alimentada pelo que você ouve e vê. Pare de olhar para o que não presta, assistir filmes e séries que não prestam. Pare de ouvir música do mundo que ela só vai contaminar o seu coração. Pare de ter amizade com pessoas que só ficam falando coisas obscenas, impurezas, piadinha de baixo calão. Pare de andar e de conversar com gente que só puxa você para baixo. Comece a falar e a andar com pessoas que vão abençoar você, que vão trazer coisas positivas para a sua vida, pessoas que vão edificar a sua vida. Tem um estudioso, um psicólogo que chegou à seguinte conclusão: que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. O que isso significa? Que nós somos, de certa forma, influenciados profundamente pelas 5 pessoas com quem nós mais convivemos, mais gastamos tempo. As 5 pessoas com quem você mais passa tempo, mais você conversa, vão influenciar o jeito que você vai ser, a mentalidade que você vai ter, o que você vai viver. Ou seja, se você viver rodeado de gente que não presta, você vai se tornar uma pessoa desprezível também. Pastor, mas eu vou influenciar essas pessoas. É claro que você tem que influenciar, mas você não tem que beber da fonte daqueles que não prestam. Escolha pessoas de um padrão mais alto. E hoje você pode ser influenciada também pelos ensinamentos. Tem tanta coisa, legal na internet para você buscar, pessoas de Deus para você ouvir, ao invés de ficar gastando tempo olhando porque não presta, prestando seu coração porque não presta. Gaste seu tempo com a palavra de Deus. Gaste seu tempo ouvindo pessoas de valor. Amém?
E torne-se você um influenciador. Torne-se você uma pessoa que vai influenciar pessoas para andar com Deus. E aí, meu amigo, você vai experimentar todos os dias a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém? Querido Deus e Pai, eu quero pedir hoje que o Senhor nos ilumine. Ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos discernir na nossa vida diária aquilo que é bom e o que não é. Revela-nos, Espírito Santo, o teu padrão. Que tudo aquilo que não te agrada no nosso dia a dia venha a doer em nossos corações. Que venhamos a sentir nojo, asco das impurezas desse mundo, da sujeira desse mundo. Que possamos, Senhor, andar contigo, viver contigo e para ti todos os dias, buscando te agradar. Ô Senhor, eu peço que possamos experimentar todos os dias a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não queremos mais, Senhor, fazer a nossa vontade, mas sim a tua. Pedimos isso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, compartilhe o devocional, envie para quem você ama. Que Deus abençoe você e amanhã estamos juntos novamente aqui com a palavra de Deus.